Esta é a live com o Dr. Nicolas Cruel. Dr. Nicolas Cruel é um eminente cirurgião bariátrico de Santa Catarina. Cirurgião bariátrico, cirurgião do aparelho digestivo, né? Já estamos... Tá lá, entrou o primo, entrou a tia, entrou todo mundo. Dr. Nicolas Cruel, além de exímio cirurgião, é meu primo. Mas esse não é o motivo que ele está aqui. O motivo dele estar aqui é que ele não existe. Alô, estou convidando ele. O Hernani entrou aí. O Hernani está sempre, né? Muito obrigado, Hernani. Ó, meu primo Fabrício está aí. Lele Cruel entrou. É isso aí, né? Vamos ver se o doutor Nicolas aceita. Doutor Nicolas, até que enfim, meu querido primo, tudo bem? Grande primo, André, doutor André Cruel, como É que tá? isso aí. Tudo bem? Tudo em paz. Te agradeço muito ter aceitado o convite aqui da nossa live. Agora nós vamos começar a live também no YouTube. Vai começar aqui junto. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito bacana que pouca gente conhece. Você não vai ver uma live dessas em outro lugar. Só vê aqui no canal da Artrose. Canal da Artrose, você já sabe, o canal da Artrose é um canal dedicado aos esclarecimentos sobre, né, doenças articulares, artrose, tudo que envolve isso interessa. Então, por isso, nós vamos deixar gravado para depois vocês assistirem, né, quem quiser. E a Lígia está aí, quer dizer que a Elis está aí também, vou mandar um abraço. E, assim, a ideia dessa live surgiu assim. Meu querido primo, cirurgião bariátrico, estava assistindo uma live, né, convido sempre, a minha mãe entrou aí também. E ó, o doutor Germano Cruel está nos assistindo também, meu pai. Então, vamos falar sério hoje, Nicolas. Pois é, não então, dá pra falar besteira. A gente estava numa live, né? E aí, na live, o doutor Nicolas disse assim: ah, mas isso aí tudo eu resolvo com uma bariátrica. Bora fazer uma live, então. Aí ele vai justificar, eu vou contrapor, nós vamos conhecer, né, essa realidade da cirurgia bariátrica. Primeira coisa, ó, tem até radiologista aqui, meu amigão está junto assistindo. Então, primeira coisa, eu quero que tu te apresente para as pessoas, né? Conta aí para os seguidores, para o pessoal que está assistindo, quem tu és, onde é que tu opera, qual foi a tua caminhada até o dia de hoje, doutor Nicolas? É isso aí, mas é um prazer imenso meu, né, de poder participar, de estar no canal da Artrose também, de fazer parte, né, desse canal. E eu, como alguns colegas meus que eu já estou vendo que estão aqui, sabe, eu me formei aqui em Santa Catarina, em Criciúma, fiz a residência no Paraná, né, fiquei em Londrina, Curitiba, fiz toda a caminhada por lá e voltei para cá para voltar a operar aqui com o pai, né? E a gente opera aqui no hospital da Unimed, no Hospital Bahia Sul, né? Tem uma clínica também no centro de Florianópolis, né, onde a gente faz toda a nossa triagem, nossas consultas. E o meu foco inicial, né, não era nem tanto a bariátrica no começo, né, mas isso com o tempo a gente foi caminhando para esse lado. Graças a Deus a gente está com volume bom, com resultados bons também, né, isso é o principal. Né, então estamos caminhando, estamos engatinhando aqui em Floripa, né, nessa Não tem dúvida. O pai do doutor Nicolas também, doutor Nicolau, né, meu tio, é um eminente cirurgião abdominal, né, cirurgião do aparelho digestivo em Santa Catarina, professor, emérito, né? E, claro, eles trabalham juntos, né? E eles podem compor, né, com experiência e também ímpeto, trabalho, juventude, né, essa dupla que é fantástica e que eu posso avalizar. Então, eu quero pedir para quem está nos assistindo, né, que aproveite a oportunidade. Aqui embaixo tem um aviãozinho, você clica, que nem eu vou fazer, vou clicar aqui no aviãozinho e vou chamar mais pessoas, né, que costumam estar por aí, a gente já olha, vê quem é que está, né, e já chama para a nossa live. Ó, vou chamar o corregedor do Kremer, que está sempre nos assistindo, e outras pessoas mais, e a gente vai chamar todo mundo aqui, quantos você quiser, para a nossa live, né? Bom,
Então, isso aí já dá mais divulgação, já fica mais bacana ainda o que a gente vai conversar. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para o doutor Nicolas, e também vou ajudar a responder, naturalmente, é: obesidade e artrose de joelho, de quadril, ou artrose em geral, tem relação, doutor Nicolas? Com certeza, acredito que tem uma relação importante, né? Até porque isso eu digo nos benefícios, né, da artrose, não a bariátrica causar artrose, né? Então, eu acredito que o paciente obeso, né, ele tem um excesso de peso que acaba tendo um desgaste, né, um excesso nas articulações, né? E com isso acaba danificando, né, com o tempo, né? Então, a gente tem essa cirurgia acaba melhorando, né, principalmente esse impacto, esse excesso, né? O paciente se tornando mais leve, né, vai ter um melhor resultado, né, mais benefícios, né? E também, dependendo da técnica, isso a gente vai ter que discutir ao longo ainda na nossa conversa, né, também tem a parte das desabsorções também. Então, a gente tem que estar, né, atento a isso, né? Que tipo de técnica que é bom fazer, o que fazer se for uma técnica desabsortiva, né? Vale a pena repor ou não repor vitaminas, né? Então, isso tudo a gente tem que avaliar o paciente. Cada paciente é um paciente a ser visto unicamente e ser decidido, né? É um paciente que vamos supor que é atleta e tem foi atleta a vida toda, começou a ter ganho de peso, aí começou a ter desgastes articulares, aí o que ele vai fazer? Vai fazer mais atividades para emagrecer, vai fazer a cirurgia, vai tentar atividade sem impacto. Isso tudo Exatamente. E aí nós vamos, né, debulhando esse assunto à medida que a gente vai falando. O que eu quero colocar para as pessoas eu já fiz uma outra live, que acho que até foi a live que tu viste, né, com um outro colega que é especialista em intestino, e agora contigo, né, doutor Nicolas, para entender as relações aí que pode haver no surgimento da artrose. Por que eu falo? Eu fiz até um vídeo essa semana, que o pessoal pode ter visto, em que existe um elo perdido aí na artrose. Ou seja, se você for ajustar os dados que havia das populações dos anos 50 para trás, né, 1950 para trás, com as atuais, mesmo ajustando por idade e por peso, tem mais artrose. A população está mais velha, sim, e em muitos lugares está mais pesada, e aí por isso o nosso assunto, mas tem um elo perdido aí. O que é que está havendo? E talvez a gente aqui durante a live consiga explicar um pouco, né? Me conta aí da tua experiência clínica, né? Com a avaliação, com a investigação do paciente obeso. Me conta como é que é essa rotina aí do consultório, quais pacientes, né? Que opções de tratamento, é logo cirurgia, é sempre dieta? Eu gostaria que tu entrasse um pouco nessa discussão aí conosco. Então, assim, a partir do momento, né, que o paciente nos procura, né, quando ele senta na minha frente, eu já vi que tem pacientes meus aqui que eu já operei, que vão operar. A primeira pergunta que eu faço para todos, é você que quer? Que a primeira coisa é o paciente tem que querer. Essencial. Essa é a primeira coisa. Às vezes é um familiar, é alguém que queira, e o paciente não tá com esse pensamento. Fantástico. Fantástico. Ele vai emagrecer, vai perder peso, só que ele vai ter um sacrifício por um período. Não é uma cirurgia que ele vai estar morrendo de fome, que ele vai ter dores, não. Ele vai ter que sacrificar a quantidade, os desejos dele. Então, ele vai ter que se controlar por um período para não ter complicações. A gente tem uma equipe multidisciplinar, né, onde todos os pacientes têm que passar por uma avaliação com o clínico, uma avaliação com a nutricionista e uma avaliação com o psicólogo. Após essas liberações, todos, né, estarem de acordo, estão todos dando a liberação, aí sim a gente vai marcar a cirurgia. A técnica cirúrgica depende muito do paciente, depende dos hábitos do paciente, das comorbidades que o paciente tem, né? Às vezes é um paciente que tem um diabetes muito descompensado,
aí compensa fazer uma técnica mais desabsortiva, né? Visto que tanto a técnica, né, restritiva, que é o sleeve, quanto a desabsortiva, que é o bypass, as duas melhoram também o diabetes, melhoram a hipertensão, né? As dores articulares também vai melhorar. É muito comum no consultório, às vezes o paciente não tem hipertensão, não tem diabetes, porém ele queixa bastante de dor em joelhos, de dor lombar, né? E isso tudo já entra no hall de indicações de comorbidades para cirurgia. Eu acho que é muito bacana a gente tratar isso aí com clareza, porque tem uma série de técnicas. Isso aí, vocês entendem, né, pessoal? Isso é medicina. Cada coisa vai ter uma indicação, tudo parte da consulta com o profissional, né? O médico tem que avaliar e não tem uma receita de bolo, né? É uma coisa que é individualizada. Está aqui nos assistindo também o Dr. Gabriel Azini, ele tem mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, está nos assistindo aqui, Nicolas. Olha que bacana. Que honra, né? Comecei a fazer com ele as lives. Eu ainda vou fazer uma última com ele antes da pandemia. Ele vamos fazer mais uma live. Então, assim, me conta, quem é que vai precisar de cirurgia? Qual é o ponto de corte, assim, em geral? Quais são o que é que é só o peso? Tu falaste de algumas alterações metabólicas. Como é que são as indicações para você dizer? E quando não está indicado, você orienta o quê? Me mostra o conservador e me mostra o cirúrgico. Como é que é? Primeiro, a parte de indicações, né? A gente sempre faz um cálculo, né, pelo IMC, o Índice de Massa Corpórea, onde a gente pega o peso sobre a altura ao quadrado. Pacientes que têm IMC acima de 35 já são candidatos à cirurgia. Então, de 35 a 39,9 tem que ter alguma comorbidade. Entre essas comorbidades, aí entra ali hipertensão, entra diabetes, dores articulares, né, sonolência diurna, apneia do sono. Aí entra um leque grande de comorbidades, incluindo a artrose, que também está nesse hall de indicação, ou pacientes com IMC acima de 40 sem comorbidades. Para pacientes que têm IMC de 30 a 35, é somente para quem tem diabetes há menos de 10 anos em tratamento. Essas são as indicações. Aí chega o paciente, às vezes tá no limite, né? Com uma comorbidade, tem um IMC de 33. Não tem indicação, não é diabético, não tem indicação para cirurgia. Não tem como a gente recomendar para ele, não, vai engordar, vai diminuir de altura, fazer alguma coisa diferente. Porque a cirurgia ela tem que ser, tu tem que ter esse acompanhamento com todo mundo ali. Tu tem que estar um tempo já de obesidade para poder fazer a cirurgia. Não adianta eu simplesmente ganhei um peso por um curto espaço de tempo e agora eu quero operar. Não é assim que é feito. Né? E pacientes que super obesos, né, IMC acima de 60, 70, né, são grandes obesos, eles têm indicação de ter um emagrecimento antes da cirurgia. Aí a gente pode tentar com técnicas, né, não extremamente invasivas, como a colocação de um balão, ou às vezes tentar uma cirurgia restritiva nesses pacientes, para depois transformar numa restritiva desabsortiva, que é o bypass, né, que a gente mais faz aí hoje. Sim. Bom, então o pessoal já está fazendo a sua matemática, né? Explica de novo o que é o IMC e mais ou menos dá de novo o teu protocolo. Como é que é? Para a pessoa entender, né? Porque tem gente que está olhando e já está calculando. O IMC é fácil. A gente pega o peso sobre a altura ao quadrado. Né? Com isso a gente vai calcular. Tem que ter IMC acima de 35. De 35 a 40, a 39,9, tem que ter alguma comorbidade, alguma doença associada. Né? E que daí é um leque grande de doenças. Né? Pode entrar hipertensão, diabetes, dores articulares, varizes, hemorroidas, entra um leque grande que vai entrar. Ou acima de 40, sem comorbidades. Me diga como é que... Vamos falar um pouco do histórico desses procedimentos. Bom, falasse assim, parte então vai para a cirurgia, parte não. Às vezes até vai depender o tipo de cirurgia, pode ser duas, como tu disseste, ou pode ser um balão e uma cirurgia, dependendo do grau da obesidade, enfim. Mas parte dessas pessoas, elas voltam para o tratamento. E aí
exercício, é dieta, o que que tu orienta, volta quando, como é que é? Tem que ter o acompanhamento, assim, não está indicado a fazer a cirurgia, né? O paciente tem que ter acompanhamento psicológico. Isso é Ó, fundamental, porque importante. muitos pacientes eles acabam descontando a sua ansiedade, seu estresse na alimentação. Às Uhum. vezes são pacientes que são beliscadores, que ficam o dia inteiro comendo para tirar a ansiedade. Ou são muito desregrados no tipo de comida, acabam ingerindo comidas com muito teor calórico, e Uhum. também são sedentários. Então, é um conjunto de fatores que tem que ter, né? O acompanhamento psicológico, o acompanhamento nutricional, para a gente tentar ver se consegue regredir esse peso. Né? Se não Bacana. conseguir, tem outras técnicas, né? Dá para tentar um balão intragástrico, né? Que isso é para... A ideia do balão é para o paciente se acostumar a comer menos e tentar criar isso como hábito. Interessante. Qual é o limite assim de indicação desse balão? Quando é que você indica? Quanto tempo pode ficar? É um Hoje, balão só ou tem vários? É por endoscopia? Como é que é? hoje em dia o balão é colocado por endoscopia, né? Uhum. E a IMC a partir acima de 25. Né? Aham. Então já tem a indicação. E, Bacana. atualmente, né, esses balões dá para ficar até um ano e meio com eles. São balões ajustáveis. Né? Uhum. Tu coloca ele por endoscopia, aí tu vai insuflando, vai enchendo ele, né? Com Entendi. uma solução fisiológica. Aí tu começa com uma quantidade e vai aumentando ao longo do tempo, porque chega um momento que os pacientes eles acabam ficando no platô. Ah, Então, sim. aí tem que colocar mais ali para Botar de novo. diminuir a ingesta. Então dá para Em, ficar em torno de um ano e meio com esses balões. em termos de percentual de peso, quantos quilos, você tem uma estimativa Assim, sobre isso? da cirurgia, tá? O que perde em torno de 80% a 90% do excesso de peso. Né? Isso daí é o Ó. que acaba perdendo, então perde bastante. Sim. Claro que cada paciente, como eu disse, é um paciente, né? Não tem como, às vezes pergunta para mim, tá, mas eu quero perder 20 quilos. Não tem como afirmar, não, tu vai perder 20 quilos, tu não vai ter um botão de stop, tu começa a Não perder, tu vai tem. perder o suficiente pro teu corpo. Se teu Exato. corpo vai perder 30, 40 quilos, vai ser isso. Vai perder 10 quilos, vai ser os 10 quilos. Exatamente. A Sandy que perguntou: qualquer pessoa pode colocar o balão? Tem que fazer endoscopia antes. Se não tiver nenhuma contraindicação, né, funcional do estômago, né, e com IMC acima de 25, tem indicação de colocar o balão. Olha aí. Não Acima de tem... 25. Ó, daqui a pouco eu preciso de um balão. A Bom, ideia a ideia tanto do balão quanto da gastrectomia do sleeve inicial, o sleeve começou a ser feito para pacientes super obesos. Eles pegavam lá, principalmente nos Estados Unidos, que tinham obesos mórbidos, que iam ser acima de 80, de 200, 300 quilos, eles bom, queriam emagrecer o paciente para depois operar, transformar no bypass. Só que daí começaram a fazer e os pacientes começaram a sumir. Daí onde eles começaram a falar, o que está acontecendo? Por que eles não estão voltando? E começaram a fazer um estudo e começaram a ver que os mesmos tinham resultados bons em relação ao tanto quanto o sleeve, tinha melhora das comorbidades. Aí estão acompanhando esses pacientes para ver o que a longo prazo que pode acontecer. me conta como é que descobriram essa cirurgia. A cirurgia é antiga. Pois A é. cirurgia ela principalmente começou com as gastrectomias por câncer, Aham. lá em 1800 e tanto, né, com Bilhot. Aí começaram a fazer as gastrectomias, começaram a fazer as anastomoses e foram progredindo, né? E na obesidade, né, começaram a tentar, inicialmente faziam técnicas puramente desabsortivas, onde só pegava e desviavam somente o intestino. Aí esses pacientes eles tinham bastantes complicações desabsortivas de desnutrição, né, não absorviam nutrientes, eles eram pacientes grandes, só que desnutridos. Aí começaram a aprimorar, começaram a tentar o duodenal switch, antes disso tentaram o escopinaro, aí seria uma técnica onde a gente mexe mais no intestino e pouco no estômago. Depois o duodenal switch, que daí mexe também mais faz uma gastrectomia e depois faz o desvio. E com isso, daí onde foram vendo o que valia a pena ou não, e onde chegaram à conclusão ali
as duas mais utilizadas é tanto o sleeve quanto o bypass. Atualmente, nos Estados Unidos é feito muito mais sleeve em relação ao bypass. No Brasil ainda é o bypass em relação ao sleeve. Bom, mas é uma mudança que já está alcançando. Já tá alcançando. Duas perguntas aqui, vamos aproveitar que o pessoal tá animado. A Claudenice está perguntando, e depois que tira o balão, não dá problema nem no estômago? Quanto tempo pode ficar com o balão? O tempo ele já falou Claudenice. Dependendo do modelo, do tipo, 1 ano até 1 ano e meio. E depois, dá problema no estômago, Nicolas? Não, problema não vai dar no estômago. Claro que durante o uso do balão, né, pode ter alguns problemas associados, né, como ulcerações, até perfurações do estômago. Tem que acompanhar, né? Não é botar o balão e se mandar. Tem que acompanhar. Não dá para assumir. Da mesma forma que, às vezes, o balão pode esvaziar e perder acabar migrando, né? Então, é difícil, são intercorrências que tem e que podem acontecer. Um amigo meu aqui perguntou, e acima de 60 anos, dá para fazer essa cirurgia ou não? Dá para fazer cirurgia. Antes tinha a idade limite, antes era de 18 anos até 60. Né? Atualmente, né, passaram a partir de 16 anos, né, com acompanhamento psicológico e liberação, né, e não tem idade limite ali. E o balão pode ser colocado mais vezes? Você pode tirar uma eco, botar de novo, botar? Pode. Mas aí nem sempre a conduta está acertada, né? Porque eu acho que quando começa a colocar bastante, está enxugando gelo, né? Exato. Aí provavelmente a conduta já não é bem essa, viu, Claudenice? Bom, eu queria te perguntar assim, tu falasse de sleeve, você falou de desabsortiva, eu não entendo nada nisso e a maioria das pessoas estão aqui. Então tu vai ter que dar o detalhe, que famílias de técnicas tem, eu já entendi o que é, mas você vai ter que me explicar, né? Que famílias são essas? Sleeve, o que é? Sleeve é manga, né? Me conta aí, o que é o sleeve, o que é a cirurgia de redução do estômago, o que é mudança de trânsito, o que é desabsortiva, por favor, aí. Nos esclareça, por favor, doutor Nicolas. Basicamente, o que é o sleeve? A gente pega o estômago, tá? A gente deixa ele igual uma banana, faz um funil nele. Né? A gente tem uma sonda que faz essa calibragem dele, para a gente ter um parâmetro, para não deixar ele muito grande, nem muito estreito. A gente faz isso. Isso é uma técnica estritamente restritiva. Né? Só está restringindo a tua alimentação, não mexe no intestino. É o volume, né? Não consegue comer muito que já... Tu fica ali com volume em torno de 200 ml. Vamos colocar aí que o estômago tem em torno de 2 litros, 2 a 3. Tu fica com volume aproximadamente de 200 ml. Só vai te restringir. É claro que tem porções ali do estômago que é retirado que produzem alguns tipos de hormônios, né? O hormônio da fome, a grelina, que é o principal. Isso daí a gente acaba tirando. Então, é dito, né, que é uma cirurgia que a pessoa não tem fome. E realmente, né? Passa ali um período, tu não vai sentir fome. Tu vai ter, às vezes, desejo de mastigar. Vontade de mastigar alguma coisa. Onde a gente sempre orienta a não fazer isso. Porque acontece muito, eu vou mastigar isso aqui e vou jogar fora. Tu vai esquecer, vai engolir. Aí tu vai aumentar a pressão, vai te estunizar, vai complicar. Aí é outro problema que está criando para a gente. Então tem que ter esse cuidado. Já o bypass, além da gente deixar o estômago extremamente pequeno, né, fica com volume em torno de 50 ml ali, para ter uma ideia, o diâmetro ali, o comprimento dele fica mais ou menos 4 centímetros. Né, o estômago fica pequeno. A gente corre ali em torno de 1 metro, 1,5 metros de intestino e a gente faz um desvio. Então, a tua comida está entrando pouca e não vai passar por torno de 1 metro de intestino, vai cair mais à frente. Com isso, além de estar restringindo, não vai estar absorvendo o pouco que está passando. Claro que se a gente comparar com o sleeve, essa é uma técnica que é onde a gente tem que estar repondo as vitaminas, que é onde vai ter uma desabsorção maior. Né? Então, a gente tem principalmente a vitamina B12, a vitamina D, cálcio, são vitaminas que a gente tem que estar repondo bastante. Então, isso é importante porque, às vezes, fica aquele conceito de que pós-bariátrica
vai virar um desnutrido crônico. Não é assim, né? Cada caso, cada técnica vai definir que tipo de reposição, complementação vai ser necessária, né? É isso? Sim, até porque ficou estigmatizado muito isso, porque as técnicas iniciais elas eram muito desabsortivas. Então aí sim, ficava com o aspecto de desnutrido, era pacientes grandes, altos, obesos, porém desnutridos, né? Então tinha um aspecto mais consumido, assim. Mas atualmente ele tem que estar fazendo acompanhamento nutricional, né? Tu tem que estar acompanhando com o nutricionista. Eu peço pelo menos ali um ano e meio no mínimo, tem que estar acompanhando, porque tu vai emagrecer, tu vai perder peso, tu vai perder massa magra. Então tem que estar repondo, tem que estar acompanhando com proteínas, o whey protein principalmente, né? Fora as vitaminas ali também. Bacana. Bom, o pessoal da família está entrando aí, Paula Renata, Camila, o pessoal está tudo aí presente, né? Vai ser, agradeço aí muito a presença de todos. Bom, assim, essas cirurgias são feitas através de grandes cortes, ou seja, abertas, a céu aberto, como dizem os cirurgiões, são feitas por vídeo, como é que é? Hoje em dia, né, vamos botar 99% das cirurgias é feita por vídeo, né? Ó, a grande maioria, pessoal, hoje em dia é vídeo. É videolaparoscopia, são a cirurgia dos furinhos. Ou como falam, laser. Né? É laser. Por vídeo, pessoal, não é que seja laser. Videolaparoscopia. A gente faz em torno varia ali de 5 a 6 microincisões, a maior é 10 milímetros e as menores de 5 milímetros. Com isso a gente consegue ter um campo bom, né, onde é insuflado o gás, o paciente está anestesiado, relaxado, anestesia geral, né, e a gente acaba tendo um campo bom para trabalhar e fazer toda essa obra de arte, essa modificação. Quanto tempo demora a cirurgia? O sleeve a gente leva em torno aí de 50 minutos e o bypass em torno de 1h20. Sim, o bypass aí. E aí tu vai indicar conforme a necessidade de cada um. Conversando muito com o paciente, depende muito dos hábitos do paciente e das comorbidades. Não adianta eu querer fazer uma cirurgia, por exemplo, fazer um sleeve num paciente que tem uma queixa de um refluxo importante, que isso vai acabar acentuando mais ainda o refluxo e depois vão ter que transformar no bypass. O bypass, como a gente já faz uma junção do estômago com o intestino mais apertado, nas famosas, a produção do ácido, o montante, tá de lado, não tá refluindo para o esôfago. Então, isso acaba melhorando também, e melhora a qualidade do paciente. Muito bacana. As duas cirurgias, tu vai emagrecer. Com isso, vai ter melhor também a parte do refluxo. Né? E, por exemplo, mulheres, todas, por mais que falar, eu não vou fazer, mas todas fazem plástica. Vão fazer uma abdominoplastia. Então, aumenta mais a pressão intra-abdominal e vai refluir mais ainda. Ó, as perguntas que nos fizeram é o seguinte: quanto tempo de internação depois da cirurgia? Então, internação, paciente com a gente lá, ele vai internar no dia da cirurgia, né? É operado. Mesmo dia, tem que levantar, caminhar, andar. Dia seguinte é jejum, hospital, fisioterapia, movimentando. No segundo dia de manhã a gente libera a dieta. 50 ml cada 20 minutos. Aceitou, final da manhã, estamos passando dando alta. Depois disso, mais 15 dias nos 50 ml cada 20, 30 minutos. Aí depois vai progredir para um pastoso, mais 15 dias, para depois ir para os pedaços maiores. Pessoal, falando aqui, ó, depois da colocação do balão, pode ocorrer vazamento do líquido e medicamentos são necessários? Como que é? Ó, depois da colocação do balão intragástrico, pode ocorrer vazamento do líquido e medicamentos é preciso? Vazamento do líquido seria a perda do líquido? Eu acho que pode perder o efeito de volume da salina, né, que você põe ali, né? Sim, sim. Pode acontecer isso, né? A pessoa vai perceber, já é um sinal que tem que tentar já endoscopia de urgência para retirar esse balão. Claro que às vezes alguns casos que a gente já operou, que acaba esvaziando e migrando e acaba obstruindo no intestino, daí a gente tem que retirar.
Da mesma forma que já operamos pacientes com balão e tiveram a perfuração. Daí são abdômenes cirúrgicos de urgência, né? Que a gente acaba retirando no momento ali. Ah, não tem dúvida, né? Assim, e aí perguntaram sobre a atividade física. Atividade física, quanto tempo depois pode? E como é que fica a atividade física já depois do paciente cicatrizado, evoluído com a sua perda? Como é que é? Assim, a partir de 30 dias no pós-cirúrgico, já deve começar alguma atividade física. Já com 15 dias eu já peço para começar a fazer caminhadas, não caminhadas longas, mas caminhadas menores, mas tem que estar movimentando. E com 30 dias já está liberado para fazer academia, fazer atividade de acordo com a sua limitação. Então, se é um paciente está indo bem, está sentindo... Exatamente. Já vai poder dançar Macarena assim, com suavidade. Né? Tudo que quiser ali. A Paula Renata quer saber da abdominoplastia. Bom, isso aí é outra live, querida. Aqui é cirurgia bariátrica, mas estômago e osso. Aí não tem tanto a ver com a artrose, então me desculpa, Paulo. Bom, a Simone quer saber, e é importante deixar claro isso, qual o risco de morte? E isso, assim, pessoal, eu falo aqui para o pessoal que nós somos cirurgiões, né? Eu sou cirurgião ortopédico, e eu quero lembrar que todas as cirurgias, pessoal, têm complicação, ou tem riscos maiores ou menores. Isso aí tem que ficar claro para todo mundo. Ninguém aqui está vendendo nada, a gente só está esclarecendo a população isso. E a cirurgia, ela muito mais é para o lado do remendo do que para o lado do milagre. Vocês têm que entender isso. Né? Eu sempre digo isso. Como é que vai ficar? Vamos fazer um remendo. Né? No seu joelho, às vezes é um remendo necessário, no quadril, no ombro, enfim, onde for. Então isso tem que ficar claro. E ela perguntou com clareza, acho que pode responder com clareza. Qual é o risco de morte? Como eu falo, nosso corpo não é exatas. Né? A gente não é 1 mais 1 não é 2 para a gente. Então, risco tem, sempre tem. Cada 10 mil pacientes, um vai complicar. Por mais que tu faça tudo igual, uso o mesmo material, mesma técnica, um vai complicar. A gente tem que sempre evitar esse um. Né? Então, claro, minimizar ao máximo ali. Por isso que a gente tem que fazer esse pré-cirúrgico bem feito. Claro. Feita avaliação cardiologista. Tudo é minimizado para não ter esses riscos. Mas pode fazer, né? Durante o procedimento cirúrgico é mais difícil, mas às vezes pode fazer uma trombose, uma embolia, né? A pessoa, então, sabe, tem várias complicações que podem. Entendo. Né? Então, vocês não me perguntaram, mas eu vou dizer, o risco em prótese de joelho é 1 para 1000 pessoas operadas. Então, e em geral coincide com esse grupo que precisa ou que é candidato a bariátrico, né? Da obesidade. Então, por isso tem esse risco. E aí, o que você faz? O cirurgião faz a análise do risco e vai debater com o paciente, conforme a avaliação pré-operatória, quais são os fatores de risco. E por isso foi muito importante o doutor Nicolas esclarecer, dizer, para quem é a cirurgia? É para você? Quem é que está incomodando? É você que quer? Então, isso é uma coisa importantíssima nesse tipo de análise, né? Existem cirurgias ou procedimentos já endoscópicos, mas que são experimentais, né? Como é que é o negócio, doutor Nicolas? Sim, hoje tem uma chamada bariátrica endoscópica. Uhum. Eu, particularmente, não tenho experiência sobre esse procedimento, né? Não tem como chegar a avaliar e dizer é bom ou não é bom. Né? É um negócio que está inicial, está em estudo. Né? Então, a gente não tem como chegar e dizer, não, isso daqui a longo prazo vai ser bom. Só que, assim, é o mesmo procedimento igual um balão. Né? Daqui uns anos, né, não sei te dizer quanto tempo, ele acaba se desfazendo. Então, não é um negócio permanente que tu vai ficar a vida toda com ele. Vai ser desfeito e vai voltar, porque é grampeado o estômago, suturado o estômago por dentro. Pode ir laceando com o tempo, se desfazer a sutura. Vai desfazer, então ele vai voltar ao estômago normal. Bom, tu podes dar para mim uma expectativa, claro que isso é variável, mas assim, qual é a perda de peso que em média acontece para as pessoas terem mais ou menos uma noção? A perda da pessoa é em torno de 30% a 50% do peso. Olha quanto, pessoal. Isso é um troço impressionante. Do peso total.
e qual é o número qual é o percentual de recorrência? Quais são os que voltam a engordar bastante ou engordar de volta tudo que perderam? Então, em questão aí de 8 a 10 anos, tem uma taxa de reganho de peso, porque assim, ó, a cirurgia, ela é para ser definitiva. Só que o paciente, por isso que vale o acompanhamento psicológico, se o paciente, né, continua descontando a sua ansiedade no alimento, ele vai achar maneira de burlar a cirurgia. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe até onde consegue e como fazer para comer mais, para tomar mais. Pois é. Então, acaba tendo, em 10 anos, acaba tendo esse reganho. Tá? Então, Sim, mas tu acha que percentualmente 10%, 20%? É mais ou menos, em torno de 30%. Ó, então. 20% a 30%. A Analice pergunta se já morreu alguém em cirurgia. Olha, Analice, isso é uma coisa que é super complicado de dizer, porque sempre há casos difíceis que pode acontecer. Eu vou responder em nome dele, porque isso é um troço super difícil. E mortalidade em qualquer tipo de cirurgia ocorre. Então, tome a minha palavra por isso, né? Que sempre é possível complicar uma cirurgia. A medicina, ela é múltipla e cada organismo é diferente. Então, é importante você ter noção. E o seu médico, seja o doutor Nicolas ou outro médico capacitado, doutor Nicolau, por exemplo, ou qualquer outro médico capacitado, vai saber lhe orientar sobre esses riscos. É um balanço de riscos que você vai ter que fazer. E mortalidade, sim, acontece nas mãos mesmo dos melhores cirurgiões. Isso eu já vou deixar claro, né? Outra coisa... Pode falar. Acontece assim, ó, no procedimento em si, durante o ato cirúrgico, né, isso raramente vai acontecer. Né? Às vezes vai ter, né, alguns dias após, justamente por outras complicações. Às vezes o paciente pode fazer um infarto, pode fazer um tromboembolismo pulmonar. Então tem N causas para fazer isso. Né? Não quer dizer que seja do procedimento em si. É isso. Bom, esse negócio da perda de peso, a gente chegou nessa live até esse ponto aqui, a gente tem mais menos de 25 minutos, 20 minutos nós temos. É até aqui que eu queria chegar para a parte ortopédica. Os estudos já foram feitos com perda de peso e repercussão sobre artrose, que é onde a gente junta essas especialidades. Para a artrose, se viu que tem um estudo francês de 6 anos atrás que mostra que existe sim melhora com cirurgia bariátrica. Eles juntaram 144 casos de bariátrica e vai acontecer melhora em geral naqueles que perderam mais peso. Nas pessoas que perderam 20% ou mais, ou a média de 20%. Essas pessoas têm uma melhora da artrose. Então, melhora nos scores de função, ou seja, né, como é que vai, quando caminha, se ajoelha, se sobe escada, de dor. E outros indicadores indiretos que são medidos. Proteína C reativa, uma coisa que se mede no sangue. Outros que são experimentais, como interleucina 6, que é uma citocina mediadora da inflamação que se pode medir. O que vocês têm que entender, pessoal, é o seguinte: a gordura, quando se acumula em excesso, ela vira uma glândula, um órgão endócrino. Eu não sou endócrino, mas vocês podem entender na minha palavra de médico que ela vai secretar uma série de substâncias inflamatórias que vão prejudicar a artrose. Talvez seja o elo perdido, que eu disse lá no começo, porque pessoas obesas têm não só mais artrose de joelho, como o doutor Nicolas estava dizendo, ou de quadril, mas também artrose nas mãos. E a gente não caminha sobre as mãos. Ou seja, todas essas substâncias inflamatórias que ajudam a pessoa a ter mais risco de infarto, de derrame, de embolia e toda uma série de complicações também circulam e atingem as mãos e todas as outras articulações. Mas isso tem uma correlação com perda de peso. Então, se a pessoa é um grande obeso, no IMC lá em cima, você perder peso, já 5% da perda de peso já repercute em melhora funcional do joelho. Mas essas substâncias que eu citei não se alteram no sangue. Existe melhora, mas a grande melhora acontece a partir de
20% da perda de peso, isso aí é uma coisa que tem que ser mantida. É mais ou menos por aí, né, o que a gente revisou da literatura, né, Nicolas? Não, com certeza. Essa melhora é fundamental. Né? Tu comentou de estudos, né? Tem um estudo canadense também que eles analisaram, fizeram retrospectiva, analisaram em torno de 12 mil, né, pacientes. E teve uma melhora considerável, né, na perda de peso. A única coisa que eles não conseguiram associar foi a relação da osteoporose, né, em diferenciar as técnicas, né, se o bypass ou o sleeve, se o bypass poderia ter mais por conta da desabsorção. Até porque, muitas vezes, a obesidade é protetora para o osso no sentido da osteoporose. Como eu disse, a gordura em excesso acaba funcionando como um órgão endócrino e, para as mulheres, por exemplo, produz mais estrogênio. Não é só a carga, que o osso vive sob carga e para ele a carga é boa até certa medida, né? Por isso a recomendação de exercício para que tenha osteoporose, mas também a própria obesidade, a geração de estrogênio ajuda a manter o osso bom. Então, o estrogênio e a própria obesidade é protetora em algum sentido para osteoporose, osso fraco. Outra coisa é artrose, que é o desgaste da articulação, né? Eu tenho que dar um oi aqui para os meus guris aqui que me mandaram aqui, que a live está ótima. Está ótima, né? O pai faz o seu trabalho, mas o doutor Nicolas também é fantástico. Né? Então aí fica fácil, né? Eu só estou vendo ali, os dois ali, o Caio dando Caio Davi, né? É isso aí. Então, os guris estão atentos aí à live. Não perdem uma, nós já estamos na 14ª live e estamos indo super bem. Relação assim, cirurgia bariátrica antes de prótese total de joelho. Tu tens alguma experiência sobre isso? Alguma coisa da literatura? Alguma coisa que tu considera? Assim, de experiência que a gente tem, colocação antes, mas não tem o segmento no pós, né? Já aconteceu de paciente ser encaminhado para fazer a bariátrica para depois fazer colocar a prótese de joelho. Né? Então, assim, não sei te dizer agora como que ficou a relação, o mecanismo, a funcionalidade em relação a isso. Não sei te falar. Eu posso esclarecer, né, como ortopedista, que a bariátrica vai diminuir o risco depois que tiver tudo estabilizado, esse processo que o Nicolas falou, vai reduzir os riscos da cirurgia, porque a cirurgia com MC, a prótese de joelho, após 35 aumenta muito o risco, né? E existe uma coisa estranha aí que se fala, por exemplo, nós vamos operar o joelho para você andar para diminuir peso, né? O contrário, por exemplo, né? Olha, você não está conseguindo. O que os estudos mostram é que não é verdade. A pessoa põe a prótese de joelho e continua acomodado. Ou chega mais rápido na geladeira, ganha mais peso. Então, é engraçadinho até a conclusão do paper, desse artigo, que a pessoa muito obesa que põe prótese de joelho, ela piora a obesidade. Ela ou fica estável ou piora, ao invés de perder peso, que é o que a gente poderia supor, né? O seu caminho é melhor, tem um gasto energético, né? Enfim. Me conta, assim, dos cuidados nutricionais usuais depois da bariátrica. Os desnutridos a gente já falou alguma coisa, né? E a má absorção vitamínica, quais vitaminas costumam ser o problema, como é que vocês manejam isso, né? A nutricionista que vai junto. Isso, as principais ali que a gente está sempre acompanhando, né? É da vitamina B12, a D, né, e o cálcio também. Então a gente tem que estar repondo, porque a vitamina B12, ela pode ser, a gente pode tanto alimentar na absorção quanto na produção intrínseca no estômago. Com isso, como a gente retira uma porção do estômago, né, às vezes não tem essa produção, então a gente tem que estar repondo ela, né, no bypass, principalmente, né, como é feito, não tem essa absorção, então o paciente tem que estar lá todo mês tomando injeção, tem que estar repondo, né, tem que estar acompanhando, né, pelo menos comigo ali a cada 3 meses, né, vai comigo, a gente repete os índices de vitamina, espera mais 6 meses, repete para ver como é que tá. E tem que estar repondo isso ali, principalmente por polivitamínico oral.
né? E tem que estar acompanhando junto com a Nutri também, né? Tem que acompanhar, né, pessoal? Dependendo da técnica, tem que seguir sempre acompanhando, e a explicação já foi dada. A Ana Dallagnol perguntou: é correto fazer a bariátrica antes de colocar a prótese? Já expliquei, às vezes pode ser sugerido, mas é aí não para evitar a cirurgia de prótese, infelizmente, mas para reduzir as complicações. Vai depender do índice de massa corporal, né, o IMC que a gente vem falando aqui a noite toda. Às vezes pode estar A indicado. complicação de pôr a prótese, né, o paciente já está com um desgaste importante, né? Então, o perda de peso não vai voltar a ter melhorar Exato. esse desgaste. É isso que eu, vai ajudar no impacto depois. é isso que eu quero esclarecer. Aquele dano do joelho já está feito. Mas com a redução de peso e a redução desses mediadores inflamatórios que eu citei, há melhora, sem dúvida. Há muitas vezes melhora, e esse é o motivo dessa live, né? A provocação que ele me fez, eu estou devolvendo. Mas vai depender da redução do peso e da sua manutenção. E aí, uma fisioterapeuta que eu adoro me fez uma pergunta aqui: o que fazer se as dores do joelho e do quadril não aliviarem com a perda de peso? Bora tratar, né, Alexandre? Tem muita coisa que dá para fazer, às vezes até prótese, mas antes disso, outras alternativas: ácido hialurônico, bloqueio de genicular, radiofrequência e outros métodos aí biológicos que estão surgindo. Até teve um que perguntou ali em relação ao ozônio. Ozônio, alguém perguntou? Perguntou ali, existe eficácia na aplicação de ozônio para dores nas articulações de joelhos? Existe, deixa eu explicar sobre o ozônio. Ozônio é uma das minhas áreas de interesse, por isso eu posso falar. Ozônio, claro que virou piada lá em Itajaí, o negócio do ozônio intrarretal, que quer dizer outra coisa, né? O ozônio intrarretal tem outros usos e, assim, a ciência contra isso eu não posso discutir porque não estudei. Posso falar sobre o ozônio intraarticular, tem um trabalho da Unifesp, com a doutora Virgínia Trevisani, sobre ozônio intraarticular para aliviar a dor. O problema é que o estudo mostra alívio com dor com ozônio, mas não é um alívio persistente da dor. Então, ele melhora aquele período que faz, para de fazer. Não é, o estudo não seguiu ao longo do ano. Então, a gente tem até aqui em Bento Gonçalves, a gente já alinhou com a Secretaria Municipal de Saúde, fazer uma de ozônio intraarticular em quadril, guiado por eco. Mas a pandemia misturou tudo, não sei se esse trabalho vai sair, né? E outras coisas para o futuro, plasma rico em plaquetas. Eu até postei esses dias aí o trabalho do Centro Estudador da Unicamp, né? Falando sobre PRP intraarticular para alívio da dor. Mas ainda as duas técnicas são experimentais no Brasil, então não é uma coisa para sair fazendo, e intraarticular quem faz é o ortopedista, né? O resto disso é invasivo e você não faça isso com o profissional que não seja ortopedista, né? Por favor. Pelos riscos, né? Porque às vezes pode infectar, tem que drenar, pode gerar pus, então tem que ser um médico muito bem treinado, né? Existe uma coisa controversa que eu queria abordar contigo, porque o canal da artrose não foge de pergunta nenhuma, a gente veio aqui para trazer o conhecimento médico e deixar documentado para as pessoas terem opinião e saberem, né, da sua saúde. Existe uma coisa chamada de cirurgia metabólica. O que é isso? Bariátrica é metabólica? Não é? Falaram aqui em pré-diabetes, em diabetes. Me conta isso aí, como é que é essa celeuma e onde é que está o problema aí? Como é que é? Então, a cirurgia metabólica é a mesma coisa que a bariátrica, que o bypass. O que está mudando ali é somente a indicação, que é para paciente que tem IMC menor, que é o IMC de 30 a 35, e que tenha o diabetes há menos de 10 anos em tratamento. Diabetes tipo 2. Tá? Então, não é para pacientes que já nasceram com diabetes que vão tentar fazer, não. O maior exemplo da cirurgia metabólica, tem dois, né? Os dois mais famosos aí é o Faustão e o Romário. O Romário? O Romário, que foram submetidos à cirurgia para correção do diabetes. Então, comparando ali o Romário, ele não era obeso, não tinha um IMC grande, né? E foi feita a cirurgia nele e teve esse resultado bom.
Né? E o Faustão é conhecido por todos aí pelo excesso de peso já e com ele também. Né? E ele é um outro exemplo que a gente pode ver que ele perdeu bem no começo e agora ele está tendo esse reganho de peso. Então a gente tem que ter, isso é questão de 10 anos, mais ou menos, o tempo de reganho. Então tem que ter esse cuidado. Interessante. Atividade física que quem tem dores nos joelhos pode fazer pré e pós-bariátrica. Bom, aí vai depender de onde é a artrose, né, Alexandra? Mas, assim, falasse aqui dos joelhos, pode ser feita comumente exercícios que não dão carga diretamente no joelho, bicicleta, natação, reforço muscular, isso sempre pode ser feito. E eu lembro que não é chegar na academia e levantar todos os pesos, não é sair correndo na esteira. Essa coisa lá tinha um programa americano, como é que era? The Big Loser, Greatest Loser, não sei, que os caras saíam correndo em cima. Aquele pessoal todo lá, sem dúvida, foi avaliado pela estação de TV lá antes de fazer o programa. E aí o exercício, a reabilitação é sempre um profissional qualificado. Isso aí sempre tenham em mente disso, né? Sejam responsáveis pela sua saúde, né? E não entreguem isso na mão de qualquer um. Isso aí fica essa dica, né? E o que tu acha, assim, técnicas futuras? Tu acha que isso da endoscopia vai evoluir? Tem alguma área que tu acha que está interessante? Para onde é que a coisa vai? Como é que é, né? Assim, a cirurgia vai estar extinta o dia que inventarem um remédio que acabe com a fome, né? Olha aí. Aí acabou. É igual... Se a gente Aí você comparar, está fora do business. é igual se a gente for comparar com os omeprazóis. Exato. Antigamente a gente tinha que operar para corrigir uma úlcera, né? Hoje em dia toma omeprazol e acabou. Então a cirurgia hoje é muito mais difícil, né? Em relação à tendência de ser menos invasivo, né? Eles sempre tentam a menor invasão. Claro que tem muitos estudos, muito a caminhar e aprender sobre isso, né? Tentando ali com a própria endoscopia bariátrica, né? É algo que já tentaram fazendo a banda, né? Que eles colocavam só um anel depois do esôfago, no estômago, tentando constranger mais ali a luz, né? Também não deu certo, viu que dava complicações, migrava. Então sempre tu vai tentar algumas técnicas para ver se tem esse regresso e acaba com esse perda. Já tentaram também, teve, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos que eles colocaram como se fosse fazer uma gastrostomia e colocavam tipo um aspirador no estômago. Ou seja, a pessoa comia, tu ligava ali, aspirava o que tu comeu, aí depois tu fechava e ela... Jesus, que ideia! Então os caras vão tentando de tudo, né? Até achar alguma coisa... Vai que alguma coisa aparece de bom. A Karina tinha perguntado como fica a questão da hidratação. Após a cirurgia bariátrica, conseguiria beber qual volume de água? Então, como é ingerido ali em torno de 50 ml cada 20, 30 minutos, né, a pessoa não pode estar pulando esses passos, né, com certeza ela vai ter uma desidratação, vai ficar com a urina mais concentrada, né, também não é uma cirurgia que tu tem que acordar de madrugada cada meia hora para estar tomando líquido, não. Mas isso vai ser nos primeiros 15 dias. Com o tempo, vai tendo um volume maior de líquido que tu vai podendo aceitar. A gente perde esse cuidado no começo, principalmente por conta da distensão, né? Se tu ficar forçando, eu sempre comparo para todos ali, a gente tem que comparar com um balão. Se tu pega o balão e começa a encher com água, ele vai chegar um momento, vai estourar. Se tu ficar forçando já no começo, vai distender, vai fistulizar, vai furar. Então tem que ter esse cuidado. Agora, desidratado, de ter que ir para um hospital, fazer hidratação endovenosa, isso não chega a esse ponto, né? Se tu ficar acompanhando aqueles 20, 30 minutos. A Ana Carol perguntou aqui se nesse período do coronavírus o risco aumenta. Aumenta, né? Sem dúvida. Tanto que a gente suspendeu várias cirurgias eletivas, tanto ortopédicas, né? Prótese. Né? Uma coisa assim, André, a recomendação da própria sociedade, né, nessa época de pandemia era continuar realizando as cirurgias. 80% dos pacientes internados tinham obesidade associada a alguma comorbidade, ou era hipertenso, ou era diabético.
né? Então, claro, não tem como a gente chegar a afirmar para qualquer lugar assim, não, pode vir operar que 100% que tu não vai pegar o vírus. Não, não tem. Pode estar andando na rua e pegar ali com contato com o vírus. E eu acho que isso é sempre o debate claro, como a gente está tendo aqui, com o paciente, né? O paciente tem que entender os riscos, tem que entender sua necessidade, a oportunidade de fazer isso. Isso não estava impedido, em algum momento ficou mais fechado. Para nós aqui, as próteses a gente parou, né? E agora estamos retomando já com normalidade, né? Mas cada estado, cada localidade vai ter a sua realidade. A gente vê que está arrefecendo, né, a pandemia, então é importante você ter noção disso. Deixa eu te fazer, então, agora, nós temos, acho que temos 4 minutos, se tanto. E como é que. Agora eu vou falar para vocês alguma coisa pessoal aqui que nós queremos saber. Eu quero saber do Nicolas, que eu falo pouco com ele, a gente só trabalha. Como é que fica na NK Bariátrica, que é também o doutor Nicolau, né? Cirurgião emérito. Como é que fica? Como vocês se ajudam? Ele faz os casos difíceis e tu faz os fáceis? Ele faz os fáceis e tu faz os difíceis? Como é que é? Aí o pessoal fica sabendo do rolo da nossa família. Como é que é? O pai é que fica brincando, né? Quando a cirurgia aberta ele faz, é por vídeo eu faço, né? Então. É por aí, daí. Mas, é assim, bom ter o conforto de um cirurgião experiente ao seu lado também, né, Nicolas? O que eu digo é isso. Quando o pai não está em cirurgia junto, parece que está faltando alguma coisa. Falta um amuleto ali. Da mesma forma que nem que ele esteja na sala quieto, sentado, mas está sempre junto ali, né? Então, sim, a gente procura estar sempre operando junto, né? A gente tem mais cirurgiões que acompanham a gente, que opera tudo entrosado. Uhum. E normalmente o pai faz a câmera, né? Sim. Ele que é meus olhos ali na cirurgia. Sim. Uhum. Né? Normal a gente ficar se bicando durante a cirurgia, né? Pai, faz isso, pai, olha lá. Normal, pai. Normal. Acorda, pai. Vai lá. É da relação entre dois cirurgiões, né? Sempre tem um vai auxiliar o outro num item ou no outro, né? Não, bom, nós estamos aqui... Justamente a experiência está ali, né? Então, são coisas que a palavra final sempre é a dele, né? Então, é bom. Ele tem essa prerrogativa de já ter, né, visto muita coisa, né? Tal como tu estás vendo agora, né? Bom, acho que nós temos 2 minutos aqui. Eu já fiquei ressabiado uma vez de ter perdido a live no fim. Eu quero que tu dê aí tuas palavras finais, né, para o pessoal e já oriente aí como é que é a tua expectativa, tuas palavras aí finais aqui para nossa live. Com certeza ali, né, a parte tem as suas indicações da cirurgia, né, a gente tem que ver que não é somente para fins estéticos, né, a gente não vai fazer a cirurgia só para emagrecer, para ficar bem, para poder vestir uma roupa, não é para isso. Não é para isso. É melhorar as comorbidades, né, dentre as partes articulares também, isso acaba ajudando, resolvendo, né, e tem que conversar com um especialista nisso, né, tem que ter um acompanhamento. E assim, André, eu fico muito orgulhoso aí, honrado em participar aí do canal da Artrose, aí, estar contigo conversando, né, sobre isso, né? Um dia a gente está, nós dois aí, debatendo, né, medicina. Bacana, né? A família está orgulhosa, está muito bom. Cirurgia, ortopedia. É verdade, né? Foram 2 ramos, né? O ramo do meu pai seguiu para o lado da ortopedia, o ramo do meu tio, que é o Nicolas, para o lado da cirurgia geral, né? Vocês sabem, né, pessoal, tudo isso que a gente falou vai ficar documentado no canal da Artrose. Quem não conhece o canal da Artrose está perdendo. O canal da Artrose é no YouTube. E a gente já falou de muita coisa, de suplemento, de intestino, agora de cirurgia bariátrica. Semana que vem nós vamos falar de analgésico com uma especialista da Unicamp, uma doutora da Unicamp, foi minha professora. Está tudo documentado lá. Você entra no YouTube, canal da Artrose, vai ver o Dr. Nicolas, vai ver o nosso papo todo aqui. E é de graça, pessoal. Vai ficar para lá para sempre. Isso é para divulgar o conhecimento médico. E te agradeço demais, viu, Nicolas, ter aceitado aí o desafio, né? Nós mostramos que cirurgia bariátrica melhora, sim, sintomas, baseado na literatura, mas tem que ter uma perda de peso correspondente para isso acontecer e tem que fazer toda uma avaliação, não é isso? Acho que é isso aí, né? Então tá, um forte abraço.
deixo um abraço para quem viabilizou isso aí, que foi a Lelê, foi a minha tia Maria do Carmo, foi a família toda aí, tava os primos aí, Fabrício, todo mundo. Foi uma alegria ter estado com vocês. Boa noite. Muito obrigado,